Bem-vindo, igreja. É muito bom estarmos aqui, 21 de maio de 2020, para darmos essa aula de escola dominical. Cremos que Deus continua soberano sobre todas as coisas, sobre esse tempo nas nossas vidas. Cremos que o que devemos fazer é estudar, sim, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E isso é um privilégio para nós nos encontrarmos mais um dia, mais uma quinta-feira, para estarmos aqui adorando o Senhor e, de alguma maneira, sentirmos próximos uns aos outros. Que Deus abençoe a sua vida no tempo que estivermos aqui. Que Deus, através do seu Santo Espírito, fale ao seu coração sobre esse estudo que faremos nesse dia. Agradeço muito à Igreja Central, minha casa também, desde criança aqui. Agradeço demais por estar proporcionando tanto material para nos abençoar nossos lares, abençoar nossas famílias e a gente poder continuar firmes na fé. Eu gostaria nesse momento que você, eu não sei como você está na sua casa, se tem barulho por perto, se você tem seu celular que toca o WhatsApp toda hora, alguém mandando uma live aí para você assistir. Mas eu gostaria que a gente começasse a silenciar o nosso coração. Às vezes não conseguimos silenciar o ambiente, não conseguimos silenciar as vozes que estão ao nosso redor, mas eu sei que a gente pode buscar o Senhor e Ele dá a calma e a paz no nosso coração nessa hora. Deixe Deus cuidar da sua vida, deixe Deus ser o soberano nas nossas vidas. Que esse tempo seja realmente para isso, seja um tempo onde Deus vai reinar na sua vida, reinar no seu lar, e nós seremos a luz deste mundo, sal da terra. E é isso que eu desejo como pastor para a sua vida nesse momento. Gostaria de ler um versículo com os irmãos, ler um trecho da palavra que está em Deuteronômio. Esse é o momento onde eu vou ler a palavra para que o seu coração comece a se colocar na presença do Senhor, para que a gente possa orar, para dar início a esta aula. Em Deuteronômio, capítulo 10, se você não tiver sua Bíblia no celular ou a sua versão que você mais gosta de ler, temos esta que você pode acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Descanse nessa palavra. O Senhor é o Senhor da terra e tudo que nela há. Vamos orar a Deus. Senhor, muito obrigado por mais um momento no dia que podemos parar, ouvir a Tua palavra e lembrar que o Senhor esteve com os nossos antepassados, o Senhor esteve com o seu povo em toda a história, dando o caminho, dando o milagre, dando suporte em horas tão difíceis, Pai. E nós estamos aqui, num momento também de reflexão, num momento que precisamos nos apegar cada vez mais na fé e no Senhor, para que o Senhor encha nosso coração de esperança. O Senhor foi quem formou os céus e terra. O Senhor é quem nos formou e o Senhor tem prazer de cuidar dos seus filhos. Por isso, Pai, nessa hora agradecemos que podemos descansar e colocar o nosso coração nas Tuas mãos, a nossa vida e da nossa família. Que seja um momento especial, que o Senhor fale aos nossos corações. Obrigado pela igreja que tem proporcionado esse momento para nós, mesmo não estamos juntos dentro do templo, mas continuamos sendo igreja nas casas, nos lares, através desse recurso.
Que o Senhor assim fale conosco nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para quem não sabe, eu sou irmão mais novo, caçula, do irmão e superintendente, presbítero Carlos Alberto Júnior. Alguns ainda dizem que ele é o irmão mais novo, mas eu, assim, posso provar para vocês que eu sou o caçula de três filhos, mas nós estamos nessa caminhada aqui nessa igreja há muito tempo. Isso me alegra o coração. Gostaria de compartilhar nesse momento que, como é bom, lá no passado, desde 1 ano de idade, quando minha família se mudou para Curitiba, essa igreja nos acolheu. Meu avô, Francisco Aquino, que é o famoso Chiquito para muitos irmãos da igreja, foi presbítero do nosso conselho. Depois veio o meu pai, o Carlos Alberto também, e toda a família. Temos que lembrar da dona Holandina, na SAF, Lúcia Helena, que participa fielmente nas reuniões de oração da igreja. Todos passaram por aqui. Eu tenho prazer em dizer, como Paulo disse para Timóteo, que eu tenho que guardar essa fé que primeiro habitou no coração da minha avó e depois da minha mãe, e nós estamos aqui para poder conduzir essa escola dominical. Eu agradeço demais o convite, os irmãos, por estarem me ouvindo, mas eu preciso honrar aqui e falar o quanto é importante a escola dominical na vida da nossa família. Tenho certeza que você, pai e mãe, por muito tempo já ouviu e lutou e orou para que seus filhos fossem para a igreja, numa escola dominical. E eu, quando era um pré-adolescente, minha mãe, minha avó, vamos lá, Lúcio, vamos para a igreja. E naquele dia foi especial, foi diferente, porque eu vi o pastor efetivo da igreja, lá com meus 12, 13 anos, sair do púlpito e dar uma aula de escola dominical para nós. Isso marcou muito a minha vida, porque eu lembro até hoje, e creio que o nosso pastor reverendo Juarez também lembra com a boa memória dele, que o texto que ele nos trouxe foi um texto em Coríntios, onde falava a respeito das dúvidas que os adolescentes têm, como tomar decisões. É um momento de muitas incertezas, e de repente ele nos ensinou, 1 Coríntios 6, 3 perguntas. Ele sempre falou assim: quando vocês tiverem uma decisão para tomar, pense nessas 3 perguntas. Se é lícito, se pode, se não pode, se convém e se edifica. E eu levo comigo esse ensinamento de uma escola dominical, onde o nosso pastor, diante daquela sala com os adolescentes, pré-adolescentes, falou isso. Meu coração até hoje não esquece dos ensinamentos que eu aprendi dentro dessa igreja, na escola. Então, que Deus assim nos abençoe também nesse momento. Já agradeço também o nosso irmão Fabrício, está me ajudando aqui. Tem um pouco de dificuldade ainda com as câmeras, mas ele passou ali a foto da minha família. Atualizo assim os irmãos que gostam da gente, que acompanham a nossa vida. A gente está numa caminhada de fé para sair para o campo missionário transcultural, mesmo em meio à pandemia. Se conseguir colocar a fotinho lá, Fabrício, por favor, da família, nós estamos ali no último compromisso que tivemos com a igreja chinesa. Foi lá em São Paulo, no início do ano. Nós fizemos um acampamento para 3 igrejas dos nossos amigos irmãos taiwaneses e chineses. E então está ali os meus 2 pequenos. Eu só não fiz essa gravação em casa porque eu tenho 2 crianças que eu tenho certeza que eles dariam aula aqui para vocês. Eles já sabem contar todas as histórias do Antigo Testamento, da forma deles, mas contam muito melhor que o pai deles para contar. Então eu falei: Fabrício, me salva, vamos lá, que a gente precisa gravar essa aula. Meus irmãos, dando continuidade à nossa aula, o texto bíblico que nós vamos estudar nessa manhã é uma parábola conhecida de todos. Sei que muitos irmãos, ou até mesmo os pastores da igreja, devem ter trazido essa reflexão nesses últimos 60 dias. Nós já vamos falar sobre o texto, mas eu quero deixar um ensinamento que nos últimos tempos tem mexido muito com o meu coração quando eu ouço a palavra parábola, esses ensinamentos de Jesus.
Eu ouvi recentemente uma história, uma ilustração que vem trazendo uma reflexão de mudança radical dentro da minha vida quando eu ouço as histórias de Jesus. E isso foi por causa de uma historieta, uma breve história, mas muito bonita, que eu ouvi recentemente. Tem um slide ali que mostra um professor dando aula ali para os alunos, e essa história é de uma família de tradição de professores, aonde são da linhagem dos rabinos, e de repente, o último dessa geração, dentro de uma sala de aula, os alunos perguntaram para ele: conte uma história da sua família, de como que seus avós ou seus pais davam aula, né? No caso, o avô e o pai davam aula. E esse aluno, então, fez essa pergunta e o professor começou a contar que o avô, ele estava numa cadeira de rodas, paralítico. E assim ele dava aula, andava pelos lugares que ele lecionava, e ele estava sempre ali. Mas o avô contava para ele uma história que mudou a vida da família inteira. E ele gravou aquilo e passou para os alunos. O que aconteceu foi que o avô um dia começou a contar na sala de aula com quem ele havia aprendido, que era um grande mestre, um grande professor, um grande rabi que ele tinha tido, o avô desse menino. E ele começou a contar isso dentro de sala de aula e ficou entusiasmado e começou com muita paixão e com muita fé passar o que o rabino tinha ensinado para ele, o que o rabi, o professor, o mestre dele havia lhe ensinado. E foi diante dessa situação numa sala de aula, ele sentado numa cadeira de roda, que este professor começou a se exaltar com tanta alegria por contar como que o mestre dele era. E foi assim que de um salto ele se colocou de pé e ele falou: foi assim que um dia o meu mestre Rabi fez. E quando ele percebeu, ele já estava em pé e começou a dar os primeiros passos longe de uma cadeira de roda. Isso mostrou para mim, com essa história, que nós não estamos aqui para falar nesse momento de como que aconteceu essa cura, porque a cura acontece no tempo de Deus, conforme a graça de Deus, da forma como Deus quer que aconteça. Nós estamos aqui para mostrar que nós, que somos seguidores de Jesus Cristo, todos nós, devemos olhar para as parábolas de Jesus, devemos olhar a vida de Jesus e querer ser como o nosso mestre, como ele foi. Será que temos feito isso? Devemos olhar essas palavras não apenas como histórias para a gente contar para as pessoas, mas identificarmos em nós o que em nós precisa ser mudado. Nós vamos estudar uma parábola conhecida, mas fique com essa reflexão inicial. O que essa parábola tem para falar ao meu coração? O que Deus está trazendo hoje, nesta tarde, para a minha vida, que pode mudar radicalmente, como mudou nessa história a vida desse professor, que ao contar sobre o mestre dele, se colocava em pé, se colocou em pé com tanto amor, com tanta fé, e assim ele pôde testemunhar do que o mestre fazia, ele também fazia. É isso que nós vamos passar nesse momento estudando o nosso texto principal. É um texto bem conhecido, chamado O Bom Samaritano. Texto de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. E eu coloquei esse subtítulo também, Quem é o meu próximo? Assim conforme o texto da palavra de Deus nos instrui. Quero começar com uma imagem. Vamos parar e dar uma olhadinha nela. Essa imagem é antiga, já vi ela várias vezes, mas quis trazer para vocês. Quem já viu? Se você nunca viu, dá uma olhadinha, que isso é a representação do globo terrestre. Essa é a representação do nosso planeta. E ele está completamente de lixo. Seja qualquer lixo que for, eu imagino lixo não só eletrônico. Mas tem uma frase ali que a gente pode reler, Fabrício, que diz assim: do ponto de vista do planeta não existe como jogar lixo fora, porque não existe fora. Você já parou para pensar nisso? Como que vocês enxergam essa imagem?
E a partir dessa imagem eu trago 3 perguntas para nós, nesse início. Pode colocar o próximo, as perguntas, diz assim, o slide. Quem somos? Quem somos como humanidade? Qual estilo de vida estamos levando que nos faz olhar para essa imagem e parar para pensar o que nós estamos fazendo com o nosso próximo? E quem é o nosso próximo? É bem interessante, quis começar, mas a resposta não é difícil, né? A resposta nós sabemos, porque nós lemos já em Deuteronômio. Deus é o Senhor Criador de todas as coisas. Deus criou a nossa vida, Deus criou os animais, Deus criou a natureza, Deus criou todas as coisas, Ele é soberano sobre tudo. A resposta nessa hora é que somos um único povo. Nós somos essa humanidade, vivendo nesse globo terrestre criado por Deus. Não existe eles e nós. Não existe aquele grupo ou aquele outro grupo. É todos nós somos a humanidade criada por Deus. Quem nesse período de pandemia chegou a pensar, vou viajar e vou para algum lugar que não tenha o corona e vou ficar isolado? Quem não pensou em vamos solucionar de outra maneira? Aliás, vamos pensar um pouco mais. Será que aquele povo tão distante de nós, do outro lado do mundo, será que você não chegou a pensar mal deles nesse período? Período de quarentena, notícias que saem toda hora, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Será que você olhou, eles estavam errados e nós estamos sofrendo, o mundo está sofrendo, mas eles também não estão? Não vou entrar em política, não vou entrar em economia, nós vamos estudar a palavra de Deus, mas eu queria que você começasse a pensar a respeito da humanidade que Deus criou e como nós temos vivido. Eu sei que você tem pensado já sobre isso. Quem é o nosso próximo? Um texto de Romanos, capítulo 8, versículo 19, diz muito para mim. A natureza criada aguarda com grande expectativa, grifa isso na sua Bíblia, Romanos 8, 19, com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Já parou e pensou nisso? O mundo está sofrendo porque aqueles redimidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que encontraram em Cristo uma nova vida, Deus nos deu a condição de cooperadores de Jesus Cristo, de cooperadores dele, de embaixador do reino de Deus, para a gente revelar a natureza criada, desde a natureza física, ou dessa que nós conhecemos dos mares, dos rios, estamos com falta de água, mas também da natureza da criatura, do nosso próximo. Sua família, seus amigos, seus colegas, no WhatsApp, na empresa quando você ia, quando voltava, na padaria, no mercado, todos estão aguardando que os filhos de Deus se revelem para mostrar a glória de Deus, quem é Deus. É disso que nós estamos aqui conversando para chegar no texto do Bom Samaritano. Nesse momento, quantas coisas você não parou e pensou a respeito de como você poderia ajudar alguém, de como você poderia ser útil nessa hora. Nós vamos dar algumas dicas até o final do estudo, mas muitos não quiseram, muitos ficaram em casa, com razão, se protegendo, mas será que a gente não pode, mesmo em casa, começar a ajudar algumas pessoas de outras maneiras? Será que a gente não pode revelar Deus para as outras pessoas? Quantas pessoas me procuraram? Muitas delas sem terem uma vivência na igreja, para falar o que fazemos agora. Como que a gente pode viver em família, pensar o trabalho. Tenho certeza que você passou por isso, mas como que você revelou Deus para essas pessoas? Eu ouvi alguns chineses, famílias aqui da cidade, que foram hostilizados por tudo que está acontecendo. As pessoas passavam na frente das lojas, falavam mal, algumas mantiveram a loja aberta. Mas quem é o nosso próximo no meio de tudo isso? Temos um próximo slide, Fabrício, por favor? Vamos ver, estamos aqui. Eu sei que essa imagem marca muito você.
ela aconteceu recentemente. Você sabe, eu não quis pegar a imagem original, então eu peguei essa. Essa história são dos refugiados. Aqueles que saíram da guerra da Síria e começaram a adentrar o mar Mediterrâneo em grandes barcos e foram adentrando ali a Europa, o norte da África. E aí veio aquela pergunta: nós vamos abrir o país para receber os refugiados? Eu coloquei essa imagem para a gente parar e pensar um pouco, porque nós estamos trabalhando no texto do Bom Samaritano, onde vem a pergunta: quem é o nosso próximo? E eu fiquei pensando, se essas famílias que tanto ouviram que o mundo ocidental, cristão, era com quem eles tinham que combater, quando eles adentraram a Europa, será que eles viram uma Europa aberta, com amor cristão, para recebê-los? Será que eles não testificaram que aquilo que eles ouviram desde a infância, que o mundo ocidental cristão era o melhor combate que eles teriam na vida? Ou eles viram amor no coração da Europa, desses cristãos que moram ali? A gente pode lembrar de muitos casos. Começou quando teve, eu me lembro bem, né, não é que começou, mas do Haiti, quando o pastor Mário Freitas levou um grupo, depois do terremoto, para amar aquelas pessoas que estavam sem água, sem casa, sem alimento, enquanto muitos queriam sair de lá. O amor cristão levou para o nosso próximo ali no Haiti, e hoje temos essa agência onde essa igreja ajuda. Quantos outros ministérios começaram porque cristãos olharam o seu próximo e começaram a agir? Quem é o nosso próximo? Você sabe se essa criança, os pais, os primos, a família adentraram ou tiveram também uma solução? Todos fugindo da guerra do mal para encontrar a esperança. Será que encontraram? Será que eles tiveram mais certeza ainda que deveriam odiar aqueles que se dizem ocidentais e cristãos? Quão necessário foi e ainda é nesse momento que vivemos, diante de tantos ministérios, assistências sociais, que eu e você nos engajemos mais para olhar quem é o nosso próximo. Mas não precisa ser longe. Tem uma foto, no início da pandemia na Espanha, pode deixar essa foto um pouquinho, por favor, Fabrício? Um pastor que já foi da Igreja Presbiteriana do Champagnat aqui quando ele era adolescente, hoje missionário com a família dele no sul da Espanha, numa cidade que entrou em lockdown bem rapidamente. Ele, assim que iniciou a pandemia, ele foi no elevador do prédio dele e colocou esse cartaz. Um cartaz numa folha simples de sulfite, meus irmãos, escrito à mão, dizendo: nós somos Gonçalo e Priscila, moramos em tal andar e estamos aqui para dizer que nós vamos servi-los. Nós vamos sair para comprar o que vocês precisam, tanto no mercado, na farmácia. Foi ali. Ele conseguiu autorização para isso, porque algumas cidades não podiam sair, e ele começou a servir o prédio dele. Quem sabe você, do setor de risco, né, do nível de risco, não poderia sair, mas foi essa primeira atitude, obrigado, Fabrício, que me tocou o coração. O que a gente pode fazer pelo nosso próximo em tempos de pandemia? Quem é o nosso próximo? Mas sabe o que acontece? Aqui no Brasil, há muito tempo atrás, quando a gente tinha uma boa seleção brasileira, quando ela ia jogar com o argentino, o que a gente falava? Era aquela guerra, uma guerra total, e aliás, passava da televisão. Porque quando a gente viajava nas férias aqui nas praias do Paraná, ou podia até chegar em Santa Catarina, e a gente via lotado de argentinos, o que eu mais via eram discussões. Discussões a respeito de futebol, do país, quem é melhor, quem não é melhor. Várias vezes vi grupos de brasileiros discutindo com grupos de argentinos simplesmente por causa do futebol, e não vamos tão longe. Só a seleção brasileira, deixa ela quietinha lá. E os nossos times de futebol com mortes entre as torcidas. Quem é o nosso próximo? Eu vou falar baixinho. E os nossos políticos?
Ele também é o nosso próximo. Se você visse um político, aliás, eles não aparentam ter necessidades, né? Mas quem sabe a alma está ferida, está cansada, está sobrecarregado. Nós acabamos de ler em Romanos que nós deveríamos ser que eles aguardam com grande expectativa que nós revelemos quem é Deus. Ok? Tenho certeza que você está pensando que muita gente você poderia ajudar, mas os políticos não, né? Essa hora, peraí, esse não é meu próximo. Aliás, eu quero que saia logo, ou quero que entre mais. Não vamos continuar. Mas ainda me recordo também que nós temos próximo do nosso país, a Venezuela. Quantas notícias saíram? O que você pensou? Eles não eram o nosso próximo? Eles não são criatura de Deus esperando que os filhos de Deus se revelem? Não podemos deixar, a Europa não pode também deixar, porque vai mudar a cultura, vai mudar a religião, vai mudar por quê? Será que é porque nós não estamos fazendo aquilo que Jesus pediu, ou não fazendo aquilo que o texto do Bom Samaritano vai nos ensinar e que Jesus contou? Creio que tem uma foto, uma notícia. Bilionário troca São Paulo por Roraima para ajudar migrantes venezuelanos. Dono de 20 empresas, ali já diz quem é, defende como solução transferir os migrantes para outros estados. Eu acompanhei várias vezes ele dando entrevista. Ele é de uma linhagem do cristianismo meio duvidosa, e desculpe falar isso, mas a atitude que ele teve, será que não foi a do bom samaritano? Ele simplesmente alugou uma grande casa na fronteira, cestas básicas, água e transporte, com contatos nos estados, com vários empresários, para falar, essa família precisa disso em tal empresa, precisa tanto, X salário, aprendeu português e assim por diante. Quem é o nosso próximo? Será que Deus não está nos ensinando a ser povo, um novo povo, assim como Jesus nos amou, se entregando por nós, morrendo por nós, para que o nome de Deus seja glorificado em todas as nações nesse período? Que tempo glorioso! O pastor está dizendo, que tempo glorioso! Porque Deus está nos dando oportunidade de se aproximar dele e ser como Cristo foi. Jesus passou o tempo dele no deserto. O povo saindo do Egito passou um tempo no deserto. E olha que aqueles que reclamaram com Moisés morreram no deserto. Queremos ser cooperadores da obra de Deus nessa terra? No passado, eu ouvi muita gente dizer a respeito da caridade. E eu fui atrás dessa palavra e rapidamente eu vou falar isso para vocês. A caridade significa um preço alto a ser pago. Caridade significa um amor acima de todos os amores. Caridade era relacionado com os cristãos, porque esse sim se desprendia de tudo para amar o próximo a quem estava precisando. Foi assim na história da igreja. Caridade. Quem fazia caridade era tido como uma pessoa que tinha o amor de Cristo em sua vida. Foi isso que o samaritano fez. Vamos para a parábola? Nessa segunda metade da aula, quero trazer para vocês o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse assunto através do contexto do texto do bom samaritano. Se você puder acompanhar na sua Bíblia melhor, senão vai ser alguns versos passados na sua tela, mas a história do bom samaritano para mim começa um pouquinho antes. Lá no capítulo 9, versos 1 e versos 2. Pode acompanhar comigo? Diz assim a palavra de Deus, a história de Jesus com os apóstolos, discípulos andando até chegar em Jerusalém, indo de cidade em cidade. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E presta atenção nesse finalzinho que não saiu em destaque ali, mas diz assim, e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Eu vou repetir, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus faz uma convocação para os seus apóstolos no verso 2. Jesus enviou para que eles pregassem, anunciassem que o reino de Deus estava chegando, que era hora de arrependimento,
que era hora de voltar os olhos para Cristo, para Deus. Jesus está dizendo para não se preocupar mais com nada no caminho. Tanto que Jesus instrui, não levem nada. Apenas não leveis nada para o caminho, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem devem ter nem 2 túnicas. Na casa onde entrares, ali permaneceis, dali saireis. Jesus está falando o que nós precisamos fazer para a humanidade. É que eles estão aguardando que a gente revele para eles, através do amor de Cristo, para todas as pessoas, quem é Deus. Na sequência, ainda no capítulo 9, versículos 23 e 24, porque estamos no contexto, perceba o que Jesus está fazendo, convocou os 12 para anunciar o reino de Deus. Versículo 23 e 24, agora temos Jesus dizendo, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Pare, gente, pare e pensa. Toma cada dia a sua cruz, foi o que Jesus fez, tomou a cruz e foi para o Gólgota. Ele foi morrer. Então vamos ler assim, dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz indo para a morte. E siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Meus irmãos, Jesus está instruindo os seus discípulos, os seus apóstolos, que a gente não precisa estar nessa vida para tentar salvar essa vida, porque Ele já fez isso por nós. Nós temos que caminhar com Jesus para anunciar o reino de Deus à humanidade. Humanidade que você tem inúmeros exemplos para falar de como que ela está mal. Quarentena, uma das piores da história, se não a pior da história. Temos que negar a nós mesmos. Para mim, o ápice do cristianismo, não existe cristianismo sem a morte na cruz junto com Cristo, para renascermos uma nova criatura, para sermos ressuscitados para as boas obras, para seguir o nosso Mestre com toda paixão e amor e levantar a nossa cadeira, quem sabe assim como aquele rabino se levantou, e com a graça e o poder de Deus, anunciar o reino de Deus e curar enfermos. Você crê? Você é a resposta? Meus irmãos, devemos carregar essa cruz porque isso é vida para nós. É aí que vamos encontrar a vida para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos negócios. Deus é soberano e quer cuidar de você. Quem é o nosso próximo? João 3,16, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que não pereça. Espera aí, é que não está ali no texto, no slide, Fabrício? É que eu quero ver qual é a versão. Tem aí ou não? Qual a versão que está aí, por favor? Mas está aí no slide? Não? Então, desculpe, gente, que tem cada versão diferente, eu vou ler na nossa versão tradicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou repetir o início. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de entregar o seu único Filho para que morresse, para que a gente morresse com Ele, para que a gente tivesse uma nova vida, nós estamos vivendo essa nova vida? Desculpa por não ter colocado o slide ali, estava seguindo a sequência. Mas vamos dar sequência a esse estudo para chegarmos até o bom samaritano. Quem é o nosso próximo? Para Jesus foi a humanidade, e para você? Ainda na sequência do contexto do bom samaritano, no capítulo 9, nós ainda encontramos a partir do versículo 51, diz assim: E aconteceu que, a completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Meus irmãos, eu quero que vocês acompanhem esse texto. Lucas 9, a partir do verso 1, estou agora no verso 52. Enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era quem decisivamente ia para Jerusalém. Meus irmãos, Jesus está andando com seus discípulos, seus apóstolos,
para chegar em Jerusalém, estavam cansados, iam parar numa aldeia de Samaria, a aldeia de samaritanos. Isso estamos no capítulo 9, quando ele manda alguns para ver se tem pousada e aquela cidade não recebe Jesus. Olha o que os discípulos falaram, versículo 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? E Jesus os repreendeu, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sou, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. Vê se tem ligação. Dias antes, eles estão entrando na aldeia de Samaria e os samaritanos não os recebem. E eles querem consumir aquela cidade, discípulos de Jesus. Querem destruir aqueles homens. E Jesus diz: eu estou aqui, não para destruir, mas para salvar almas. Essa comitiva dessa viagem aprendeu com Jesus a amar os samaritanos. Mas na sequência nós sabemos o que aconteceu com alguns desses religiosos que andavam com Jesus. É interessante a gente pensar que muitas vezes a gente olha para o problema, olha para o que está acontecendo e a gente quer destruir aquilo que Deus criou. A gente não pensa com amor como Jesus pensou. A gente não pensa com esse amor de João 3,16, onde Deus amou o mundo inteiro. A gente fala, são eles e somos nós. Mas o Jesus repreende nesse versículo 56, eu vim para salvar. Quem é o nosso próximo? Será que você já teve uma viagem cancelada? Será que você está tendo problemas que você não entende por que está acontecendo, no sentido por que Deus está permitindo você perder aqui, perder ali? Será que você teve filhos que ficaram, quem sabe, de uma recuperação ou te deram algum problema muito grave e você não estava com amor para amar o seu próximo nem dentro da sua casa? Nós estamos aqui para ser seguidores do nosso Mestre Jesus Cristo, como Ele foi, a gente deveria ser. Que cristianismo estamos vivendo? E para terminar esse contexto, ao redor da história do bom samaritano, já no capítulo 10, Jesus orienta mais 70 para irem para anunciar o reino de Deus. É isso que Jesus está falando. Vão e anunciem, curem enfermos, está lá no capítulo 10, versículo 9. Anunciem o reino de Deus que está próximo. Nós temos feito isso nessa pandemia, nessa quarentena, é isso que estamos fazendo. É nesse tempo que Jesus nos pede para orar, para ter mais missionários. Em Lucas capítulo 10, ele fala: a seara é grande, peçam ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Nós temos orado, nós temos apoiado missões. Eu tenho visto algumas imagens de agências missionárias dizendo: se você deixou de viajar e ainda tem um restante de um valor, doe para os missionários, doe para a agência missionária, porque eles não pararam de anunciar o reino de Deus em lugares onde as pessoas estão sem esperança alguma. O que você tem feito, meu irmão? Jesus começa a história do bom samaritano com uma verdade um pouquinho antes, dizendo: Deus se agradou a revelar aos pequeninos e não aos sábios e aos instruídos. Você tem sido humilde nessa hora para se acalmar e se aquietar e falar: Deus, dentro da minha casa, como que eu posso amar o meu próximo? Como que eu posso ajudar? Porque na hora que chega o bom samaritano, nesse contexto dos discípulos, os apóstolos, os religiosos em volta de Jesus, Jesus está ensinando uma coisa para nós. Jesus está ensinando a história de redenção, de salvação, de humanidade que nós devemos nesses dias ter. Por isso que eu quero entrar nesse final dessa aula para a gente rapidamente apontar alguns trechos na história do bom samaritano. Temos mais uma foto aí do bom samaritano, Fabrício. Acho que pelo menos esse slide vai entrar. Ótimo, obrigado. Nós temos um sabichão que chega perto de Jesus. Aqui na Bíblia ele chega a dizer: o intérprete da lei se levanta com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele conhecia toda a palavra, ele era um escriba, ele sabia o que ele estava falando. Sabe o que acontece em meio à pandemia? Nós resolvemos não olhar para a palavra de Deus, nem para os nossos líderes que Deus colocou na nossa vida.
a gente os procura, a gente quer ouvir, mas a gente fala, mas espera aí, será que eles estão certos? Será que eu não devo fazer isso? Será que aquela autoridade está me dizendo para fazer isso? Será que a gente começa a colocar o coração duvidoso como se a gente tivesse resposta para todas as coisas? Este homem sabedor da palavra, intérprete da lei, tentando colocar Jesus à prova. Será que a gente não tem que considerar mais esses que estão sendo guiados pelo Senhor, que estão guiando as ovelhas do Senhor, para falar, vamos nos acalmar e ouvir a voz, porque Ele vai ser cobrado por tudo que está acontecendo, por todas as coisas. É assim que eu penso, é assim que eu creio que Jesus está instruindo a sua igreja, para a gente começar a dar voz a Ele, a Jesus, como Ele fez. E quem são os nossos líderes? Quem são aqueles que você tem dado ouvido? Pare e pense um pouco sobre isso. No meio dessa pandemia, você também acha que pode falar com Deus e falar para a palavra de Deus que você sabe mais e você vai fazer mais? E na verdade a gente está com as mãos atadas. Como seguir esses ensinamentos que Deus nos pediu? Como fazer isso? E é por isso que a gente teve que tratar textos antes sobre negar a si mesmo lá no Lucas 19, carregar a sua cruz, porque senão nós vamos fazer o que a gente acha melhor para resolver um problema que é quase impossível aos nossos olhos resolver, senão Deus, o nosso Criador. Um autor disse uma frase, está ali no slide, Fabrício, por favor, que diz assim: o relato da história do bom samaritano começa por uma história de judeus versus samaritanos, mas ela termina sendo a história de dois humanos. Temos essa? Vamos ver se a gente consegue colocar essa. Não, é uma outra ainda, essa a frase que diz o relato da história do bom samaritano. Vamos colocar essa para todos lerem. Não, se não tem, tudo bem, sem problema. Está um problema de slides aqui, eu peço perdão a todos. Mas eu vou repetir então. O relato da história do bom samaritano começa por uma história de judeus versus samaritanos e termina sendo a história de dois humanos. Por que essa história chocou tanto aqueles religiosos? Nessa parte final, onde vamos apenas pontuar alguns versos do bom samaritano, nós temos um contexto histórico, onde Jerusalém, acho que agora tem um mapa, por favor, onde Jerusalém ela está à esquerda de Jericó, que é o trajeto aonde o sacerdote, o levita, o homem caído ao chão e o samaritano estavam. Essa história de Jerusalém para Jericó, eles estavam nessa caminhada, nesse trajeto, mas percebam Samaria lá em cima. Um trajeto de Jerusalém a Samaria de aproximadamente, nós estamos falando de... aqui não está no meu texto a distância dele, mas é aproximadamente 100 quilômetros, se eu não me engano, porque Jerusalém a Jericó é 30 quilômetros, é perto, é uma cidade vizinha de Curitiba, cidade metropolitana ao redor de Curitiba. Mas perceba uma coisa, se possível deixar ali mais um pouquinho, Fabrício, a altura dessa cidade de Jericó é 1.400 metros, ela fica abaixo do nível do mar. Nós estamos falando como se fosse uma estrada da Graciosa, a gente descendo, sinuosa, cheio de dificuldades. É esse trajeto, 30 quilômetros, como uma estrada muito difícil de atravessar, aonde os salteadores ficavam ali para assaltar as pessoas que passavam por aquele caminho. Nós estamos falando de sacerdote que estava cumprindo no templo as suas obrigações, a sua rotina, e estava voltando para sua casa em Jericó, é isso que os estudiosos defendem, assim como o levita, que estavam descendo para Jericó, mas dizem que o samaritano estava passando por aquela cidade, por aquela estrada, mas não estava vindo de Jerusalém. O texto diz claro ali, que diz assim, versículo 33, Lucas 10, diz, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo compadeceu dele. Seguindo o seu caminho, para mim a gente precisa aqui parar e destacar. Quantas vezes na nossa vida Deus coloca situações
onde a gente deveria parar o que estamos fazendo e nós não conseguimos parar. Quantas vezes a gente deve olhar para o que Deus está colocando de circunstâncias ao nosso redor e você fala, mas eu estou nessa viagem, estou nesse novo negócio, estou aqui com dificuldade, e você não para pensar que é o próprio Deus dando a oportunidade de sermos como Jesus Cristo foi. Nós precisamos entender que esse samaritano ele estava com dinheiro, estava com seu transporte, estava fazendo uma viagem que, segundo a palavra, diz que seguindo o seu caminho, e de repente ele parou e se compadeceu, ele viu. Será que nós temos visto? Ou será que nós estamos olhando só para nós mesmos? Achei aqui a distância, a cidade de Samaria a Jerusalém, são 2 estradas, uma é de 130 quilômetros e a outra é de 200 quilômetros, dependendo da rota que a gente pegasse. Nós estamos estudando uma história, uma parábola do bom samaritano, onde nós temos pessoas que estão servindo a Deus, mas eles estavam servindo a Deus dentro dos templos, dentro do local onde se considerava santo, sagrado, mas no caminho, na estrada, o coração foi ficando distante de Deus e não conseguiram observar que eles precisavam ajudar as pessoas. Esta viagem, ela precisa ser uma viagem da sua vida, onde você carrega a sua cruz em todo o tempo. Eu gosto muito de ouvir um nosso colega, pastor Jeremias Pereira, quando ele sempre diz assim para a igreja dele, que durante o ano ele pega um mês na vida dele e ele faz uma oferta exponencial, tanto financeira quanto de apoio e de ajuda a quem precisa. Isso me chama a atenção, porque eu já vi pessoas dessa igreja presbiteriana de Curitiba que pegaram seu salário todo e ofertaram para missões uma vez ao ano, num mês. É carregar a sua cruz, negar a si mesmo e olhar e falar, Deus, eu quero ser como o Senhor Jesus. O Senhor vai cuidar da minha vida e da minha família. Eu não estou falando apenas financeiro. Eu estou falando de você olhar a sua família, ao seu arredores, onde você mora, seu bairro, as necessidades que as assistências sociais, tanto da igreja quanto outras, estão divulgando para você trabalhar e ser um cooperador do reino de Deus, porque você nega a si mesmo e toma a sua cruz. Quem é o seu próximo? É o ego de uma sociedade consumista. Eu sei, nós somos pecadores. Como poderemos aprender a ceder e dar aos outros o centro e falar para eles a respeito de Cristo e do reino de Deus? Jerusalém, cidade santa, o trajeto difícil. Aquele homem sacerdote não estava errado, estava cansado. Quantas vezes você chegou cansado do trabalho e não queria saber mais nada? Mas nós devemos continuar aprendendo da palavra de Jesus Cristo e servir as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas estão caídas, mas elas também estão sofrendo e você pode ajudá-las de diversas maneiras. Algumas maneiras que eu queria citar antes da gente terminar. Eu vi um grupo de consultores empresariais que têm as suas empresas e elas não sofreram tanto nessa pandemia, mas eles pegaram e fizeram um levantamento de todos os irmãos e colegas da igreja que estavam sofrendo e foram fazer consultoria online de graça com essas pessoas. Eu vi grupos de psicólogos ajudando as famílias que estavam enfrentando o problema de ficar trancafiado dentro de suas casas. Eu vi não só o trabalho social que as igrejas estão fazendo, de entrega de máscara, de comida e tantas outras coisas, mas tenho acompanhado a vida de outras igrejas e pastores, que cada um está se colocando no lugar e falando quem é o meu próximo e como eu posso ajudar. Como você pode mudar essa época de pandemia a vida de muitas pessoas e tocar os corações. Tanto o levita quanto o sacerdote, eles não estavam fazendo nada de errado porque estavam adorando o Senhor. Mas no trajeto o coração foi ficando distante da mensagem de Deus. Capítulo 10, versículo 32. Disse assim: semelhante o levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Quantas vezes você vai ver a situação e vai passar de largo? Não vai
se mover para fazer como Jesus faria. A verdadeira caridade, pode-se dizer, uma compaixão, vai transtornar os seus planos e vai lançar você no imprevisto. Se ousarmos olhar com os olhos de ver os pobres, os feridos, os estrangeiros, os marginais que vivem à nossa beira, não saberemos que consequências isso poderá trazer à nossa vida. Meus irmãos, eu quero ir terminando pelo nosso horário, aonde eu vou comentar a respeito que esses religiosos, intérpretes da lei, como diz o texto, eles tinham ojeriza aos samaritanos, porque os samaritanos estavam adorando num outro templo. Eles estavam fazendo alianças com judeus e pagãos. Eles estavam vivendo uma outra realidade que não cabia na vida de quem vivia em Jerusalém e adorava em Jerusalém. Eles não queriam ajudar, eles não queriam, aliás, diz os comentaristas que eles não podiam nem proferir a palavra samaritanos, e por isso o intérprete da lei, no último versículo, no versículo 37, respondeu-lhe o intérprete da lei e diz assim: aquele que usou de misericórdia para com ele. Não chegou nem a dizer o nome samaritano. Eu não sei quem é o seu próximo, mas o seu próximo pode ser alguém que já te feriu, o seu próximo pode ser alguém que já te bateu numa face e você não quer dar outra, pode ser alguém que te perturba pelo celular, pode ser alguém da família, pode ser alguém que Deus está te dando a oportunidade de você ser como esse ensinamento de Jesus Cristo. Eu vou terminar com 2 exemplos, onde diz que tem o slide junto, acho que a gente pode ajudar através do slide, Fabrício, por favor. Pode soltar ele. Os que guardam a sua identidade, eu já conto na sequência o exemplo. Os que guardam a sua identidade original são os que se limitam apenas a passar adiante, como o sacerdote levita. Perdem a oportunidade de descobrir uma nova forma de ser humano. Passam adiante e continuam amarrados à sua antiga identidade. Mas o Helder Câmara foi o arcebispo de Recife, no Brasil. Conta a história que muitas vezes a polícia ligava, ele ficava sabendo que tinham sido presos algumas pessoas da favela, e ele ligava na polícia e falava: vocês prenderam um dos meus irmãos. A polícia se desculpava e muitas vezes ele chegava lá e a polícia confrontava ele e dizia: mas esse não é seu irmão. E ele respondia, isso está em várias histórias a respeito da vida dele, ele dizia: se eu não for visitá-los lá em cima, nas favelas, e tratá-los como meus irmãos e irmãs, serão eles que descerão dos morros às cidades com suas ideologias e espingardas nas mãos. Era assim que esse homem vivia para ajudar o próximo, o órfão, os pobres, a favela. Ele sempre respondia: os pobres são meus irmãos. Ainda tem uma outra exemplo que eu achei bem interessante, quero contar para vocês, que uma faculdade nos Estados Unidos convidou vários seminaristas para falar sobre o texto do Bom Samaritano numa rádio, mas era um teste. Durante o trajeto entre a faculdade e a rádio, havia um homem caído, ferido. E aqueles meninos entraram dentro da rádio e gravaram as mensagens. E eles descobriram que apenas 20% de todos que passaram pararam para ajudar. Eles estavam indo falar sobre o amor de Deus, mas eles não praticaram o amor de Deus para aqueles que estavam ao redor. Será que você está ansiando por uma comunidade, um novo mundo, em que a gente ame verdadeiramente o estrangeiro, o pobre, o refugiado, o seu vizinho, a sua família? Será que você está dando esperança para todas as pessoas? Será que você está levando o reino de Deus, a liberdade? Meus irmãos, temos muito o que aprender e fazer nesse período de pandemia. Eu fico com essa frase final que nós acabamos de ler. Os que guardam a sua identidade original. É aquela antes ali. Isso, são os que se limitam a passar apenas adiante, como o sacerdote levita fizeram. Perdem a oportunidade de descobrir uma nova forma de ser humano e continuam amarrados à sua antiga identidade. Aquele que teve misericórdia respondeu o perito na lei e Jesus disse: vá e faça o mesmo.
Eu vou encerrar com uma oração, esperando que a gente possa meditar. Peço desculpas pelo horário, pela primeira vez que estou gravando aqui com vocês, mas que Deus possa ter tocado seus corações para a gente sair dessa pandemia de forma bem diferente e já hoje começar a ser o bom samaritano na vida de muitas pessoas. Não se preocupar com os nossos sonhos, porque Deus está virando o mundo de cabeça para baixo. Mas sim a gente lembrar que Jesus estava para voltar, lembrar que isso são sinais da volta de Cristo, lembrar que o Senhor precisa ser o soberano na sua vida. Vamos falar com o Pai. Senhor, nos ajude a sermos precavidos, mas também ousados neste momento, onde podemos lembrar o nosso coração que nós morremos naquela cruz com Cristo para sermos ressuscitados e sermos uma nova criatura onde o Senhor pede que levemos e anunciemos que o seu reino está próximo, que o amor de Deus, a paz de Deus pode abundar as nossas casas e as nossas famílias. Nos ajude, Pai, a sermos essa pessoa. Nos ajude, Pai, a caminhar com o Senhor, a observar e não passar de largo. Se nós tínhamos planos e eles foram interrompidos, que a gente possa, Pai, parar agora e pensar, Deus, o que eu posso fazer com o que o Senhor me deu? O Senhor disse que na Tua palavra que não faltará o pão para os Seus filhos, que o Senhor cuidará de nós, assim como cuida da Sua natureza criada. Muito mais cuidará de nós. Senhor, muito obrigado por cada família dessa igreja, que a gente possa se dispor a servir mais e mais e anunciar para todas as pessoas do mundo inteiro, porque somos a mesma família criada pelo Senhor. Alguns ainda não conhecem, não foram redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, mas que nós possamos ser resposta nessa hora a todas as pessoas. Toque os nossos corações, que Teu Espírito nos renove a fazermos e agirmos diferente a partir de hoje, nessa tarde, na vida da nossa família, na nossa vida e todos aqueles que estiverem caídos pelo caminho. Pai, nos ajude a enxergar como o Senhor Jesus sempre enxergou. Em nome de Jesus que oramos. Amém.